Sala VIP. Gilberto Medeiros. 10h15 agora. Hoje nossa Sala VIP recebe o nosso queridíssimo professor Robinson Rodrigues. Tá tudo bem contigo? Tudo tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus. Você tá sempre bem, né, cara? Tem que ter alto astral, né, Gilberto? Esse privilégio você tem de estar sempre bem, né? Todos nós, né? É a convivência, camarada. Deve ser isso. Com o Schneider aqui. Com o Schneider, né? Acaba assim, com o grande Gilberto, né? Aí a gente acaba contaminando com coisa boa, né? O professor Robinson Rodrigues, ele hoje marca uma pauta muitíssimo interessante sobre a importância das pessoas nas organizações, como contratar e reter talentos. Num dia hoje, professor, que a gente se lembra aqui, que é o do administrador de pessoal. E sim, a importância desse profissional também no mercado aqui, que é ele para uma empresa, né, professor? Com certeza. O profissional de recursos humanos, ele tem uma tarefa muito importante para a organização, que é exatamente conciliar as necessidades da empresa, buscando no mercado de trabalho as pessoas que têm aquele perfil, o know-how necessário para enquadrar dentro das vagas, dentro da necessidade que a organização tem. E sim, a gente fala sobre essa importância das pessoas nas organizações, como contratar e reter talentos. A dificuldade hoje, a gente sempre vê isso, a gente ouve isso, de às vezes mão de obra, né? Recentemente um programa, o Globo Repórter, de uma sexta-feira da semana passada, se não me engano, falou sobre isso em algumas cidades onde, por exemplo, há uma carência terrível, que eles estão contratando e vem gente de todos os lugares para essas cidades onde a indústria está se firmando, onde os trabalhos estão acontecendo, os empregos estão acontecendo. Às vezes até ao contrário do que a gente acaba vivendo aqui no Vale do Aço, que a gente está meio numa carência assim, de emprego, de vagas, de oferta, de emprego. Não é verdade? Mas como é que é isso, professor? Olha, Gilberto, realmente o cenário que a gente vive hoje no Brasil, embora não seja o cenário que a gente esteja passando aqui no Vale do Aço, o Brasil vive um momento muito bom. Então, você disse muito bem, tem empresas se instalando, se estabelecendo em várias regiões do país. Existe uma carência de mão de obra muito grande. Um exemplo que foi dado, semana passada nós estivemos num seminário de inovação e tecnologia na Fundação Pedro Leopoldo, próximo a Confins, e um mestre nessa área de inovação e criatividade e tecnologia disse que hoje o Brasil tem uma carência muito grande de engenheiros da construção civil, por exemplo. Então, tem mão de obra que eles estão trazendo do exterior para atender às necessidades, às expectativas do boom que deu a construção civil no nosso mercado. Então, o que acontece? Existem realmente vagas, existem empregos em outras regiões do país e o profissional que está no mercado de trabalho, ele tem que ter essa atitude, essa vontade, essa expectativa de entender que se aqui na nossa região, infelizmente, nós não estamos tendo uma demanda muito grande de emprego, existem outras oportunidades no mercado. Agora, as empresas, por sua vez também, Gilberto, elas comentam que falta mão de obra qualificada. Então existe aí um abismo, né, entre a necessidade do mercado, o que os gestores estão buscando, e também a mão de obra que está sendo formada no mercado, de uma maneira geral. Que para o tipo de trabalho, parece que mudou esse tipo de trabalho, esse tipo de emprego, esse tipo de vaga, porque as empresas querem aquele profissional e ele tem que ter qualificação, e ele tem que saber mais do que uma coisa só. Enfim, tem uma série de fatores que influenciam nisso, né? Com certeza. E tem uma outra coisa que eu acho que complementa esse perfil, sabe, Gilberto? A gente percebe hoje que as pessoas têm muito receio em arriscar, em fazer algo diferente, em tentar sair daquilo que ele está acostumado a fazer. E o que o mercado hoje busca são pessoas multidisciplinares, que têm capacidade de se enquadrar dentro da empresa em vários momentos, trazendo coisas novas, incrementando. É o perfil empreendedor. Aí faz lembrar a gente daqueles tempos em que nós vivíamos as nossas empresas aqui estatais,
em que, para se pregar um prego numa tábua, o cara que levava o martelo, o outro que levava o prego, né? O outro levava a tábua. Levava a tábua, um fixava a tábua, o outro segurava a tábua na ponta de cá, porque... Um levava a escada, o outro segurava, por aí. Era gente demais para se fazer um tipo de coisa só. Me lembro de um amigo meu dizendo que trabalhava ali, e de repente na área dele, ele na fazenda, e tinha pelo menos uns 8 com prancheta na mão. Naquele tempo era prancheta. Se fosse hoje seria um tablet, né? Coisa hoje assim, seria, né? Um tablet. Naquele tempo era prancheta. Um anotava, o outro anotava e ele só trabalhando. Né? É verdade. Então hoje é diferente isso, né? Isso eu até escutei um dia desse, uma pessoa perguntando exatamente sobre isso. A tecnologia veio para diminuir a mão de obra no mercado de trabalho, diminuir a quantidade de vagas. Não acredito nisso, não. A tecnologia ela veio para ajudar as organizações a se tornarem mais competitivas no mercado de trabalho. Se as nossas empresas, né, as chamadas estatais, se elas não se modernizassem, se elas não trouxessem tecnologia e incrementassem isso na sua linha de produção, possivelmente elas estariam falidas, fechadas. Bom, e esse pessoal? Bom, esse pessoal tem que buscar outras alternativas, Gilberto. E aí elas têm que procurar realmente se profissionalizar, adquirir conhecimento em outras áreas, porque o mercado ele funciona assim, fecham vagas em determinada área, mas abre oportunidade em outras expectativas do mercado. Isso é um círculo, é uma ciranda que vai acontecer sempre no mercado de trabalho. Dentro disso é oportuno a gente estar dizendo sobre essa situação que nós temos vivido no Vale do Aço. E há quanto tempo não se fala da instalação de uma grande empresa, de uma empresa de nome, uma empresa de destaque no mercado? A gente não vê um tipo de empresa desse entrando no Vale do Aço. E aí vem um dos fatores. Nós não temos estrada, né? É verdade. Vamos enfrentando essa 381, essa histórica... Essa loucura. Essa histórica 381, essa histórica promessa de que a 381 vai ser agora duplicada. Não, agora vai ser. A última agora é que dia 13, agora desse mês de junho, abrem-se, né, os envelopes de licitação para os trechos, né, da 381. Será de novo? Aí essa 381, até nesse sentido, tem feito falta. Claro. Você imagina o seguinte, nós estamos distantes da capital mineira 200 quilômetros. Estamos distantes do porto mais próximo, 450 quilômetros, que é em Tubarão, no Espírito Santo. Aí uma empresa ela vai analisar esses fatores todos. Bom, como é que eu vou fazer para escoar a minha produção? Nós não temos um aeroporto com capacidade de aterrissar aviões de carga que sejam capazes de levar nossos produtos para fora. Nós não temos uma ferrovia que poderia ser muito bem utilizada, mas existem esses trâmites que a gente também não compreende muito. O porto está distante, não temos estradas, a empresa ela vai pensar muito em trazer uma fábrica, uma filial aqui para o Vale do Aço. E com isso a gente vem ao longo dos anos, você tem razão, quando é que foi que a última empresa foi instalada aqui? Eu sinceramente não lembro. A não ser aquelas que já estão aqui, que cresceram junto com as grandes empresas, né? Há exemplos muitíssimo interessantes. Sim, como o Emalto dessa, claro, que cresceu e graças a Deus, né? Na raça, Mas afora isso, o que a gente vê? Nada, nenhuma empresa. E não existem expectativas, porque as empresas querem ficar quanto mais próximas do porto, principalmente para escoar produtos, para eles é melhor. Não é? E como a gente vê históricos de outras cidades, como a gente vai daqui, por exemplo, passou de BH para lá, que a pista é duplicada, há cidadezinhas pequenininhas com grandes indústrias, né, com possibilidades de emprego fantásticas, como a gente viu nesse Globo Repórter que foi mostrado. A agricultura, de uma maneira geral, tem dado esse boom. Nós não temos nem a chance disso. Olha, esse fim de semana, eu estou vindo de uma região próxima a Divinópolis. Eu fiquei impressionado com o distrito industrial que está sendo criado em Betim. Um novo distrito industrial. A Toshiba já está instalando loucura. Vai começar a operar daqui a 90 dias, parece, alguma coisa assim, no segundo semestre agora. Então, assim, você tem toda a razão. Sul de Minas, Gilberto, eu tenho ido com frequência no sul de Minas, eu vejo muitas empresas crescendo, o agronegócio crescendo. Então, assim, existem várias possibilidades que realmente nas outras regiões do nosso estado estão evoluindo. E a gente está à mercê. Precisamos de fazer alguma coisa urgente, rápido, né? Rápido.
Uma dessas coisas seria, com certeza, essa duplicação da BR-381. Concordo. E que se tornasse real, né? Que se tornasse real. Porque isso está virando uma história. É novelinha mesmo, né? Aliás, novelão, né? Manhã Total, Gilberto Medeiros. 10h30. 10h38 agora. A importância das pessoas nas organizações. Como contratar e reter talentos. Professor, como contratar e reter talentos? O que tem que fazer? Olha, Gilberto, tem uma série de situações que tem que criar para isso. Mas a gente vai falar aí de algumas 4 dicas básicas, né? Primeiro, a gente vê muito no mercado as pessoas recrutando, eu vou falar aqui no popular, a laço, né? A pessoa passa na rua, vem cá, você tá bom, você tá bom, entra aqui serve, e serve, vamos embora, né? Mas eu vou vender o quê? Não, vende qualquer coisa aí. Então, assim, a gente percebe que falta muito profissionalismo nessa questão, falta muito preparo. Falando do profissional de hoje, do administração de pessoal, né, do administrador de recursos humanos, ele é fundamental dentro de uma organização. Infelizmente, ainda, eu estou fazendo aqui um parênteses, as empresas ainda enxergam esse profissional como uma área de custos dentro da empresa. E, na verdade, se você imaginar que ele está trazendo para dentro da organização o profissional que vai atender a necessidade da empresa, teria que ser muito mais valorizado. Mas o que a gente costuma dizer é o seguinte, dentro dessas 4 dicas. Primeiro, a empresa, Gilberto, ela precisa fazer um mapeamento das funções que existem na organização. Definir um organograma com a hierarquia estabelecida, quais são as funções que irão desempenhar os papéis dentro da empresa, descrever detalhadamente essas funções, fazer um ajuste das características principais que o profissional que vai ocupar essa vaga deveria ter, aspectos psicológicos, aspectos de atitude, de comportamento. Não estou falando de beleza, não estou falando de altura, não. É questões necessárias para que ele desempenhe bem aquela função. Tempo de experiência, se for necessário, algum tipo de formação naquela área. Então, esse mapeamento é o primeiro passo a ser dado pelas organizações. E isso, Gilberto, independe do tamanho da empresa e independe do segmento, que seja uma pequena empresa, uma microempresa, tanto do comércio, da indústria ou prestação de serviço. É preciso que as pessoas entendam que para você contratar bem, primeiro você tem que saber para qual função e quais são as características daquela função dentro da empresa. O segundo passo é recrutar. Ou seja, existem diversas formas de você fazer isso. Pode ser através de um recrutamento interno? Pode. Existem pessoas dentro da empresa que às vezes têm o perfil que se enquadra dentro daquela vaga que está sendo disponibilizada dentro da empresa. E isso é uma vantagem também, porque às vezes aquela pessoa que está dentro da empresa já conhece a cultura da organização, já está ali há algum tempo, sabe os procedimentos. Então, às vezes ela vai precisar só apenas de ser lapidada para encaixar no perfil daquela vaga que está sendo disponível. Se a empresa não tem essa cultura de aproveitar os talentos internos, ela vai buscar no mercado. E aí existem diversas maneiras. Hoje, as redes sociais são ferramentas bastante utilizadas pelas empresas, jornais, revistas, anúncios, né, dentro de rádios, TVs, enfim, existem maneiras diversas de você tentar recrutar essas pessoas no mercado. Agora, feito isso, você tem que partir para a etapa de selecionar. Ou seja, nós temos a vaga, recrutamos pessoas, candidatos com perfil, eu tenho que selecionar a melhor pessoa ou aquela que a gente acredita que seja a melhor pessoa para ocupar aquela vaga. E aí tem dinâmicas, tem entrevistas, tem testes psicológicos, testes técnicos, tem uma série de coisas. O que eu recomendo, e na verdade a gente segue uma linha que vários especialistas na área de recursos humanos recomendam, é que isso não seja definido numa única vez, numa única entrevista. Porque às vezes a pessoa vai se preparar para aquela entrevista e pode acontecer de mascarar algumas informações. Então, às vezes, se a empresa, por exemplo, no Sebrae, normalmente é dividida em 5, 6 etapas para você ser selecionado para entrar dentro da instituição. Então, isso tem acontecido muito dentro das empresas no mercado. Para o profissional que está
se candidatando a uma vaga dentro das empresas, é preciso que ele entenda o seguinte: ele tem que realmente enaltecer as qualificações dele, é importante, mas mais importante do que isso é ele mostrar para a empresa onde ele está se candidatando quais foram as realizações que ele teve com sucesso ou até mesmo com fracasso na última empresa ou nas empresas anteriores. Por quê? Porque o que as empresas estão buscando hoje são profissionais que deem resultados. A empresa hoje, não, mais do que nunca, ela vive de resultados. Então isso é fundamental para as pessoas conseguirem conquistar esse espaço no mercado. O terceiro aspecto que a gente recomenda para as organizações é preparar um treinamento introdutório. O que seria isso? É dar um treinamento básico para a pessoa que está ingressando na empresa sobre a cultura organizacional, a hierarquia, como funcionam os processos e um treinamento específico na área que ele vai desempenhar a atividade dele, para que essa pessoa então esteja pronta para exercer as suas atividades. Infelizmente, às vezes por uma carência de profissionais no mercado ou às vezes pela urgência de contratar pessoas, as empresas acabam queimando essas etapas e, infelizmente, a gente costuma encontrar profissionais mal preparados ou desqualificados prestando serviço para as empresas no mercado, não é verdade? E o quarto aspecto que é importante, aí a gente... Bom, então até agora eu falei sobre a questão de recrutar os talentos, né? Recrutar os profissionais. Nós temos que pensar em manter esses talentos dentro da empresa. E como é que eu mantenho talentos numa organização? Olha, a empresa precisa criar alguns mecanismos. Primeiro, um plano de cargos e salários e um plano de carreira. É fundamental para qualquer pessoa que esteja ingressando dentro de uma empresa saber se ele vai ter oportunidades de ter crescimento profissional ou não. Acredito que todas as pessoas que estejam no mercado de trabalho, elas querem ser pessoas de sucesso. E sendo pessoas de sucesso, ou para que isso aconteça, é preciso que realmente elas percebam que naquela organização ela tenha condições de crescer. Além disso, a gente tem acompanhado que várias empresas no mercado têm criado assim situações, como por exemplo, acaba ajudando um funcionário a fazer um curso superior ou uma especialização. Às vezes cria mecanismos para o filho daquele funcionário estudar numa boa escola. Tem empresas que cedem espaço, casas, carros. Isso são algumas coisas. Claro, a gente ouve muitas pessoas dizendo que todo mundo quer dinheiro, né? Quer grana. O dinheiro é importante? Porque ele ajuda a gente a construir, a consumir. Mas as pessoas principalmente querem, dentro das organizações, são desafios. E essa é uma mudança cultural que a gente tem que perceber. Por que desafios são importantes? Porque as pessoas querem o tempo todo serem submetidas a situações que eles ainda não estão preparados. Para quê? Para que ela busque informações, para que ela tenha conhecimento, para que ela possa mostrar o potencial, até para ela mesma, perceber que ela pode ir muito mais além do que aquilo que ela está oferecendo para a empresa. Quem tem a ganhar com isso? Todo mundo. A empresa ganha porque está proporcionando ao funcionário mecanismos para que ele cresça. O funcionário ganha porque ele vai buscar informações, ele vai buscar conhecimento, ele vai estudar mais, ele vai ganhar como pessoa e como profissional e, consequentemente, o cliente vai ganhar na ponta, porque ele vai ter uma pessoa motivada a trabalhar, ele vai ter uma pessoa motivada a oferecer a ele o melhor serviço ou o melhor produto possível e, nesse ambiente, consequentemente, os resultados serão melhores. E tem que ter resultado, Gilberto. Isso é uma coisa que eu prego. Tanto para a empresa quanto para o funcionário que está entrando dentro da organização, ele tem que entender que a política ganha-ganha só funciona se a empresa, o funcionário e o cliente ganhar no fritar dos ovos. O que você diz é que não é só dinheiro, um baita salário, não é só isso. Não há outras coisas que precisam ser vistas, né? Com certeza. A valorização de um profissional dentro da empresa, tudo isso tem que ser visto, né? E outra coisa, a gente tem visto várias organizações no mercado perdendo talentos porque não sabem aproveitar esses talentos, não sabem reter, não sabem criar recursos para que esses talentos percebam que essa empresa é o melhor lugar para trabalhar. E aí, depois que perde o profissional,
ela vai para o mercado tentar captar outros e não consegue encontrar, porque, olha, quem tem talento, as organizações estão tentando segurar de todo jeito. Forma, né? Com certeza. É verdade, cara, isso é verdade. Muito bom ter aqui o professor com a gente, sempre segunda sim, segunda não, ele vem aqui para a gente bater esse papo, tem uma próxima pauta que vem por aí. E nessa próxima pauta eu queria lhe fazer uma sugestão. Você falou sobre experiência, um dos tópicos que a gente está batendo papo sobre experiência, um profissional com experiência e tal. Agora, e para se chegar a essa experiência? Como fazer, você dá essas dicas para nós num desses próximos papos nossos aqui, tá bem? Com certeza, então. Para a próxima pauta a gente fala sobre essa vamos experiência. falar sobre isso, sobre a questão da experiência. Beleza. Obrigado por ter vindo aqui, professor. Ok, posso falar um pouco do Robson Rodrigues essa semana? Pode e deve. Amanhã nós estaremos em Aimorés, na Unipac de Aimorés, para abrir o 9º seminário na Semana do Empreendedor lá. E nós vamos falar para aqueles alunos da faculdade Unipac de Aimorés exatamente sobre isso, sobre esse perfil de profissional que o mercado de trabalho está buscando. Na quinta-feira tem a abertura de um programa aqui em Ipatinga, da FIENG, que se chama Praticar para Crescer, para micro e pequenas indústrias do Vale do Aço. E no sábado nós estaremos em Pirapetinga, na divisa com o estado do Rio de Janeiro, num workshop sobre educação que nós vamos desenvolver no Senai de Muriaé e de Pirapetinga. Professor Robson Rodrigues atende para palestras, para encontros entre os seus profissionais na sua empresa, através do 8788-5205, 8788-5205, está no site robinsonrodrigues.com.br, Robson com N, isso, né? robinsonrodrigues.com.br, né? Demudo, Isso. ou no e-mail robinson@robinsonrodrigues.com.br, tá bem? Valeu, Gilberto. Obrigado. Espero que a gente tenha acrescentado mais alguma coisa útil aí para os empresários e para os colaboradores no mercado, não é verdade? Beleza. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Grande Valeu, abraço. querido. Tudo de bom para você. Já eu tô de volta. Itatiaia.